Muito bem, eu sou o professor Ramsés Magno, professor de História, bem-vindo ao nosso canal. E hoje, mais uma vez, dando continuidade à nossa ideia de trabalhar a história do Brasil pela perspectiva dos movimentos sociais, a gente vai trabalhar hoje com a abolição. Vamos lá? É interessante que vocês notem alguns pontos. Primeiro, a gente costuma trabalhar essa data hoje simbolicamente como o dia que a princesa Isabel libertou os escravos. Como se fosse uma coisa perfeita, né, tranquila, que foi legal, que todo mundo gostou, e não foi assim. Ou que se resolveu a vida dos negros, também não foi assim. Ou que se resolveu a vida dos fazendeiros, também não foi assim. Então, infelizmente, a abolição da escravidão, ela foi um processo que veio a conta-gotas. A gente vai narrar aqui esse processo todo a conta-gotas, e no final iremos fazer uma análise crítica de como ela se deu e quais as consequências dela para a história do Brasil. Beleza? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção de vocês. Quando a gente discute a abolição, a gente tem que lembrar o seguinte. Como eu disse, foi a conta-gotas. E o que isso quer dizer? É que ela não veio rapidamente, não foi de uma hora para outra. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que desde que a família real veio para o Brasil, já havia uma pressão para que os portugueses acabassem com a escravidão, né, ou com o tráfico de escravos para o Brasil. Foi uma das exigências que a Inglaterra fez durante o processo da escolta da família imperial brasileira para o Brasil, quando o rei de Portugal, Dom João VI, na verdade, ele não era rei de Portugal, ele era príncipe regente ainda, a rainha de Portugal era a Dona Maria I, lá chamada de Caridosa, aqui ironicamente chamada Louca. Então, quando Dom João VI, ainda príncipe regente Dom João, vem para o Brasil, em troca desse apoio, Portugal acaba aceitando assinar o Tratado de Aliança e Amizade, quando ele se compromete com a Inglaterra de que ele, Portugal, iria acabar com o tráfico de escravos para o Brasil, coisa que vocês sabem não aconteceu. Posteriormente, é um segundo momento, é quando o Brasil consegue a sua independência, né, ou luta pela sua independência em 1822. A Inglaterra, em troca do apoio e da negociação no nosso processo de independência, a Inglaterra também pressionou para que o Brasil assumisse o compromisso que Portugal assumiu e não cumpriu, e que o governo brasileiro iria acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Esse segundo momento também não foi cumprido, vocês sabem disso. Em 1827, a Inglaterra, cobrando o acordo de 1822, ela pressiona o Brasil para que o Brasil assuma esse compromisso efetivo. E o Brasil, em 1827, assina um compromisso dizendo que em 3 anos iria acabar com o tráfico de escravos para o Brasil, o que o Brasil também não cumpriu. Em meio a tudo isso, em meio a todo esse processo, em 1831, nós temos a abdicação de Dom Pedro I, dando início ao chamado período regencial, um dos períodos mais instáveis politicamente, socialmente, economicamente da história do Brasil. E a Inglaterra vai aproveitar esse cenário, vai ver esse cenário como uma oportunidade para atingir os seus objetivos. A pressão inglesa é tamanha que o ministro Feijó assina em 1831, né, durante o período regencial, a chamada Lei Feijó, que era uma lei que dizia que efetivamente o Brasil proibia o tráfico de escravos para cá. A questão é que essa lei nunca foi cumprida, então ela recebeu o apelido de Lei para Inglês Ver. Agora, dando um salto para o ano de 1844, a gente se depara com uma crise entre o parlamento brasileiro e o governo e o parlamento inglês. Devido às pressões inglesas pelo fim do tráfico de escravos no Brasil, que não estava sendo cumprido, os brasileiros acabam euforicamente aprovando uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco, ela aumentava os impostos para produtos importados. Mas quem mais sofreu com isso foram os ingleses, que desde 1810, com os tratados comerciais, apoiados por Portugal, na vinda da família real para o Brasil, pagavam apenas 15%. Então, no mínimo, dobrou os impostos para produtos que não tivessem similares no Brasil. O que é isso? Se o Brasil não produzisse produto, esse produto pagaria até 30% de imposto. Agora, produtos com similares no Brasil, se o Brasil fabrica esses produtos poderiam pagar até 60% de impostos. Isso irritou demais os ingleses. E aí, no ano seguinte, a Inglaterra decreta o Bill Aberdeen. E o que é o Bill Aberdeen? É uma regra inglesa, uma lei inglesa, em que os navios ingleses iriam necessariamente em alto mar capturar a tripulação branca e libertar os negros daqueles navios que fossem
navios negreiros. Esses navios poderiam ser até afundados em alto mar, de repente, com a tripulação branca dentro. A grande questão é que muitas vezes eles invadiram a costa de outras nações, né, o litoral de outras nações, ofendendo a soberania nacional atrás desses navios negreiros. Para a tripulação negra, era um problema a mais. Por que um problema a mais? Porque muitas vezes, para os navios não serem capturados com a prova, os negros estavam acorrentados, presos em correntes, e aí eles eram atirados ao mar. Porque sem a prova não tinha como a Inglaterra acusar um navio de ser um navio negreiro. Outro problema é que os brasileiros que praticavam esse tráfico, e os portugueses também que praticavam, mas sobretudo os brasileiros que praticavam esse tráfico para o Brasil, eles, entre 1945 e 1850, aumentaram o tráfico, aumentou, o Brasil importou mais escravos, então o efeito, na verdade, foi contrário ao interesse. É como se os proprietários brasileiros quisessem fazer um estoque de mercadorias e os traficantes de escravos quisessem aproveitar, enquanto podiam aproveitar o tráfico de escravos. E aí, em 1850, 5 anos depois do Bill Aberdeen, o Brasil assina a famosa Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que vai pôr um fim definitivo ao tráfico de escravos para o Brasil. Em lei, não quer dizer que não aconteceu. Vocês devem saber que algumas regiões do Brasil recebiam escravos irregularmente. Tem uma região muito famosa, que é o Porto de Galinhas, a famosa praia do Porto de Galinhas, porque ela recebia as galinhas de Angó, na verdade eram escravos. Infelizmente, a região acabava de forma ilegal recebendo esses escravos aqui. Então não se esqueçam, a famosa praia de Porto de Galinhas, de Pernambuco, ela tem esse nome porque ela recebia escravos ilegalmente. Agora, dando continuidade, avançando na linha do tempo, em 1871, o Brasil assina a famosa Lei do Ventre Livre. Essa lei gera muita confusão. O escravo que nascesse a partir de 1871 poderia ser liberto aos 8 anos de idade, mediante indenização, tá? Indenização do Estado, não havia esse recurso para isso, ou ao completar 21 anos. Então, na verdade, eles estão empurrando por mais 21 anos a escravidão. Se você colocar 1871 mais 21, 1892, seria até depois daquilo que no futuro vai ser a Lei Áurea em 1888. Claro que ninguém sabe oficialmente o ano que vai ser feita a abolição, mas ganhava-se mais 21 anos. Para que isso, gente? Era uma estratégia do imperador. O imperador e a família imperial, eles eram abolicionistas, mas Dom Pedro II sabia que o fim da abolição poderia representar também o fim da família imperial, a queda do Império no Brasil. Ele percebeu o que aconteceu nos Estados Unidos, no conflito em torno da mão de obra americana, no que aconteceu depois, durante a Guerra Civil Americana, quando veio a abolição efetiva por Abraham Lincoln, ele percebeu e viu que o Brasil não estava preparado para aquilo tudo. Então ele queria abolição, mas de forma que não fosse onerosa financeiramente para o Estado e nem causasse um grande desgaste para a imagem do Império. Ok? Alguns anos mais tarde vai ser criada a Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei vai ser aprovada com o nome de Lei do Sexagenário. Segundo ela, escravos com 60 anos de idade, atenção, com 60 anos de idade seriam livres, certo? Errado. Eles seriam livres, mas eles teriam que trabalhar mais 3 anos a título de indenização. Agora, já é difícil um escravo chegar aos 60. Aos 63, então, é muito mais difícil. Essa lei também dizia que se esse escravo chegasse aos 65 anos, ou já tivesse 65 anos, ele não precisava mais trabalhar. A lei também afirmava que o senhor era obrigado a cuidar desse escravo idoso, certo? Era a obrigação dele da alimentação, da vestimenta, cuidar da saúde dele. Ele não podia abandonar. E esse escravo tinha que ficar em seu domicílio por pelo menos 5 anos. Se ele saísse desse domicílio, ele poderia ser preso por vadiagem e aí seria obrigado a prestar serviços públicos ou trabalhar em colônias agrícolas. Agora se liguem no que eu vou dizer para vocês. Qual era a estratégia do imperador? Era fazer uma abolição sem custos, sem ônus, a longo prazo. Agradaria os fazendeiros, tecnicamente aliviaria a pressão sobre o império pelos abolicionistas e o imperador não teria nenhum ônus. Então qual era a estratégia? Se ele liberta escravos que têm 21 anos, a partir de 1871, mais 21 anos. E se ele liberta escravos que têm 60, chegando nos 65 anos, mais ou menos em 1930, sem ônus para o Estado, haveria sido concluído o processo da abolição no Brasil. Muito bem, chegamos ao ano de 1888. E o que a gente tem que chamar a atenção de vocês? Entendam que no dia 3 de maio
a princesa Isabel chegou ao parlamento pedindo aos senadores que aprovassem o mais rápido possível a lei que trazia a abolição. No dia 8, ela pede que Rodrigo Augusto da Silva remeta ao parlamento o projeto da Lei Áurea. Ele era ministro da Agricultura. Esse texto, então, é aprovado no dia 10 pela Câmara, pelo dia 11 chega no Senado e logo de imediato, em menos de um dia, ele é aprovado também no Senado. Tanto que no dia 13, um domingo, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Agora, assinada a Lei Áurea, qual era o problema? A princesa Isabel, com aquilo ali, ela imaginava estar ganhando o apoio da maioria da população, carisma, mas isso não foi suficiente. Na verdade, custou muito caro para ela. E não foi falta de aviso. Não que eu defendesse a escravidão, mas que vocês entendam o contexto histórico da época. No contexto histórico, Joaquim Nabuco teria dito para ela não assinar essa lei, para ela não propor e não assinar. E ela disse que ela iria assinar. O Joaquim Nabuco se aproximou dela e disse: tu não vais assinar isso. Ela teria dito: eu vou assinar, quer apostar comigo? Ele disse: não faça isso. Aí ela assinou. Eu não te disse que eu ia assinar. Ele teria dito: tudo bem, tu ganhastes a aposta, mas perdestes o trono. Por quê? Porque ela perdeu o apoio do último segmento que ainda apoiava o Império, que eram os proprietários de escravos. Uma aliança que foi construída por Dom Pedro I, lá no processo de independência. O grupo de proprietários de escravos era o último grupo, o último alicerce, ainda que apoiava a monarquia. Sem esse grupo, a monarquia ruiria um ano depois. Então a estratégia, infelizmente, caiu por terra, porque a lei não trouxe com ela a indenização. Isso custou o peso da coroa para a família imperial brasileira. Para que vocês entendam isso, os grandes proprietários que eram monarquistas passam agora a ser contra a monarquia e defender a república. Eles receberam, portanto, um apelido: republicanos do 13 de maio. Ou seja, só tinham se tornado republicanos por causa da Lei Áurea. E eles vão ser muito fortes no combate à monarquia e trabalhar pela queda do Império Brasileiro. Muito bem, faremos agora outras discussões, vamos entrar em outros debates. O primeiro deles é o simbolismo das camélias, aquelas flores camélias. Existe um autor chamado Eduardo Silva que escreveu a obra As Camélias do Leblon e a Abolição da Escravatura. Ele trata muito bem nesse tema. Para quem não sabe, havia um tal de Quilombo das Camélias, que era um quilombo na zona sul do Rio de Janeiro. Essas flores eram usadas pelos apoiadores das causas e ornamentavam o Palácio Guanabara, as vestes da princesa Isabel. Hoje, a região que é esse quilombo corresponde ali onde estão os prédios do Alto Leblon, o clube campestre da Guanabara. E assim, esse autor reconhece que talvez esse seja um dos primeiros quilombos de resistência atuando politicamente com a ajuda de pessoas influentes e simpatizantes da causa. Porque eu posso falar que no Maranhão, o quilombo da Lagoa Amarela, do famoso Leo Cosme, ele também tinha uma consciência política, falava de república, mas não tinha o apoio das elites, como é o caso do quilombo das Camélias. Bom, o curioso é que a coisa era tão forte, era tão atuante esse quilombo, essa resistência, o apoio de intelectuais, e parecia que não havia uma preocupação em esconder a existência dessas reuniões em prol da abolição. Agora, o quilombo era de difícil acesso, não era fácil chegar lá. E quem chegasse lá tinha que chegar com a florzinha, demonstrando que estava de conluio com eles, concordava com suas ideias. Uma coisa interessante, uma das razões dos escravos terem escolhido essa flor como símbolo é justamente para demonstrar que eles não eram tão grosseiros, que negro só fazia trabalho bruto. Então, plantar camélias era uma forma de mostrar que eles também eram capazes de realizar atividades que são extremamente delicadas. A própria princesa Isabel ela promoveu muitas festas no Palácio de Petrópolis para arrecadar fundos para esse movimento. Agora, a grande questão ela foi, como eu disse a vocês, muito criticada por demorar a tomar partido, e muita gente fala que quais seriam as razões dela ter apoiado esse movimento, se foi a pressão inglesa, se ela estava preocupada em atrair simpatizantes, se ela se apegava à ideia do papel histórico. E o curioso é que o 13 de maio é uma data simbólica para o Império. O 13 de maio foi quando Dom Pedro I conseguiu o título de defensor perpétuo do Brasil. Então, talvez por essa razão, ela tenha escolhido essa data para poder fazer uma analogia aí a ela ser uma defensora perpétua dos negros. Se o avô dela era o defensor perpétuo do Brasil, ela seria o defensor perpétuo aí dos negros. Então, se coloca muito nesse sentido. Outro ponto interessante a ser discutido é que, ao final do período colonial, o Brasil tinha mais ou menos 40% da sua população escrava. O que vai mudar muito. Quando a gente chega no final do Império,
é feito o primeiro censo oficial do Brasil, que ele data de 1872. Nesse censo, a população de cativos no Brasil gira em torno de 723 mil escravos, o que equivaleria mais ou menos aí a 15,24% da população brasileira. Em outras palavras, os escravos saíram de 40 para 15. Isso mostra que as leis estavam funcionando de fato a conta-gotas, aos poucos estavam acabando com a escravidão no Brasil. Outro ponto curioso é que uma década antes, nós tínhamos para lá de 1.700.000 escravos, quer dizer, esse número foi reduzido à metade em menos de uma década. E por fim, importante ser discutido nesse aspecto, é o fato que esse censo é um censo preconceituoso. A intenção deles era localizar a quantidade de imigrantes, de pessoas brancas vindas de outras partes do planeta, sobretudo portugueses, alemães, franceses. E nesse processo foi constatado que o Brasil tinha mais ou menos aí 3,8% de estrangeiros ainda em nosso território. Quanto aos índios, a título de curiosidade para vocês, eles eram apenas 4%. Isso no censo de 1872, que é o primeiro censo oficial do Brasil. Meus queridos, e para encerrar, não podemos deixar de falar da condição social do negro. Entendam vocês que a condição do negro foi a pior possível após a abolição. Eles não receberam amparo, nem apoio para a educação, nem apoio para a alimentação, nem apoio para emprego. Muitos negros foram morar aonde? Eles foram morar nos morros do Rio de Janeiro. Foi aí que começaram as favelas. Claro que esse nome vai ser conhecido depois. As favelas vão crescer muito com a chamada Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, mas elas começam com a abolição, com a falta de espaço para os negros nas cidades. Esses negros, no Rio de Janeiro, até que alguns deles vão ser abraçados pela indústria, o que não é normal no restante do Brasil. Infelizmente, o Brasil começava uma política de branqueamento já de algum tempo. E essa política fez com que muitos imigrantes viessem para o Brasil e eles vão ocupar postos que poderiam ter sido ocupados pelos negros. Eu não estou dizendo que não era para vir imigrantes para cá. Graças a Deus, nós somos hoje o que somos com a presença dos imigrantes. Mas para os negros, a situação ficou muito mais complicada pela falta de emprego. Os reflexos dessa falta de política de assistencialismo aos negros são sentidos até hoje. É um efeito catastrófico. A maior parte da população pobre brasileira é de negros. Os negros ocupam os piores postos de trabalho. Claro que muitos conseguiram se superar, mas não é a questão da maioria. A maioria, infelizmente, precisa, daí a necessidade dessas políticas públicas de reparação. Mas agora, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem final. Não se esqueçam, não foi um presente a abolição. Foi uma luta, foi uma conquista dos negros. Seja pela via legal ou pela via ilegal, os negros sempre lutaram pela sua liberdade. A exemplo disso aí, nós temos pela via legal o advogado Luiz Gama, um negro, filho de uma negra livre, com um pai branco que ainda assim foi vendido como escravo. Depois, acabou lutando pelo direito de outros negros. Ele foi um dos que usou a lei de 1831, aquela lei para inglês ver, e foi a partir dessa lei que ele conseguiu que muitos negros conseguissem sua alforria, aqueles que chegaram depois de 1831 no Brasil, antes da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Os de 1850 não podiam mais vir de fora, mas ele conseguiu retroagir a lei, voltar à Lei de 1831 e usar ela como argumento para a liberdade de muitos negros. E a luta ilegal, a resistência negra sempre existiu e os quilombos são a maior prova disso. Então, a abolição não foi um presente, foi uma conquista. Continuemos lutando. E se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho. Eu sou o nome César Magno, muito obrigado, até a próxima.